Olá pessoal, estamos iniciando hoje mais um IE Orienta e hoje recebendo o Esdras e Pedro para bater um papo sobre o World Skills. Então sejam bem-vindos, Obrigado. ao nosso podcast e gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta. O que é a competição, né? O que é o World Skills? Pedro e o Esdras complementam. Bom, a World Skills, se a gente for tratar ela de uma maneira geral, ela é como se fosse uma Olimpíada. Quando a gente lembra da Olimpíada, a gente lembra diretamente dos esportes, mas é como se a gente retratasse a Olimpíada dos Esportes para o mercado técnico. Então, assim como na Olimpíada dos Esportes tem várias modalidades, na Olimpíada que a gente participa tem várias modalidades para a área técnica. Então a gente encontra de todo tipo. A gente encontra refrigeração, rede de cabeamento estruturado, computação em nuvem, desenvolvimento web, de tudo. E aí é uma competição voltada para jovens profissionais, né? Que o foco é desenvolver esses jovens profissionais até chegar no nível mais alto. E aí atualmente Pernambuco participa, tem uma certa tradição na participação das seletivas até chegar no internacional. Então ele, por exemplo, vai para o internacional agora em setembro, lá na França. E aí começamos também um outro projeto para selecionar quem vai para a próxima. Então os meninos vão treinar, participar da fase estadual, nacional, até se classificar para o internacional. E aí, como está bem no início, assim, você vê aquela transição do aluno chegando do zero e absorvendo de fato todos esses, passando, né, por todos os processos até ficar de fato pronto para competir. Então vocês são alunos do Senai, é isso? No caso, eu sou professor já, mas eu fui aluno do Senai desde sempre. E aí, durante o curso técnico, o professor me convidou. E aí, depois eu comecei já o processo de treinamento e tudo mais, passando pelas etapas. E aí, hoje eu estou atuando como treinador lá, da área de refrigeração, competindo na mesma área, né? E no curso técnico foi mais ou menos assim, eles selecionam, digamos assim, a pessoa que se destaca na sala e aí começa a passar pelas outras etapas. Na minha época foi assim. Então existe um processo seletivo Isso. que vocês vão concorrer a essas vagas disponíveis. Isso, porque também não é só a qualificação técnica. Nesse ano, por exemplo, os alunos não precisavam ter nenhum curso da área. Então, o aluno de refrigeração não tem nenhum curso de refrigeração. Mas eles passaram por um teste de perfil, análise de comportamento, entrevista, que é para saber se ele tem perfil para competir. E aí, a parte técnica, ele vai ser exposto naturalmente ao longo do tempo, né? Então, Pedro, qual é o teu curso, né? Tu faz o curso técnico, é isso, né? A gente tem aqui o professor Esdras. isso. Né? E Pedro é estudante. Qual o curso que tu faz lá no Senai? No caso, meu curso, eu já encerrei o curso técnico em si, mas eu ainda estou competindo na área. Eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, lá no Senai de Areias. E aí, ainda durante o curso, eu fui convidado para participar, e eu, sendo que eu entrei na área de rede de cabeamento estruturado, porque é justamente o que ele falou. Hoje em dia, meio que você não precisa ter o curso para poder participar da Olimpíada. Na minha época, eu fui convidado para poder participar da Olimpíada e eu entrei em uma área completamente diferente da área que eu atuava. Por mais que ambas as duas áreas envolvam cabeamento, porém uma é totalmente para a parte elétrica e outra é só para a parte de redes. Só para a parte de internet das coisas, configuração IP, montagem de infraestrutura, tudo isso. Ok. Qual a importância, né, para os estudantes participarem do processo de competição? Qual a importância, né, aí? Quais são as competências que podem ser desenvolvidas durante esse processo? Bom, falando assim, minha experiência, né, pós-participar é extremamente importante assim, para a carreira como um todo, porque a gente recebe um treinamento técnico, claro, todos os cursos, treinamentos, e aí a gente acaba tendo contato com outros profissionais de outras áreas, e aí isso é uma experiência muito engrandecedora. Mas também tem um acompanhamento psicológico, tem toda a questão comportamental que se tem um cuidado, porque o ambiente de competição é um ambiente muito intenso, né, de certa forma. Então, toda essa preparação emocional a gente traz para a nossa vida. Então, por exemplo, é muito comum o estudante, sei lá, vai fazer um concurso, ele sabe muito, mas aí na hora de dar um branco, porque ele não tem todo aquele preparo emocional para passar por aquela situação de pressão. Então, como a gente já se prepara os psicólogos do IEL também faz esse trabalho com a gente, para de fato se preparar para aquele momento conseguir expor o que você aprendeu. Então, na vida, toda hora a gente está se expondo a situações que não fazem parte do nosso cotidiano, e esse controle emocional faz muita diferença. E sem falar da parte técnica, né, que assim, falando agora da minha profissão, hoje em dia eu sou professor do Senai, mas eu certamente só sou professor do Senai porque eu participei por esse processo de treinamento. Não que quem não participou não consiga ser, mas a experiência que eu adquiri nesse tempo que eu passei
ela resume uma experiência muito maior no mercado de trabalho. Então, eu consegui, de fato, ter alguma coisa para contribuir com o processo de ensino do Senai, toda a metodologia e tudo mais. Bom, participando da Olimpíada em si, como eu estou nesse processo há muito tempo, eu acabei desenvolvendo tanto na minha parte, nas minhas hard skills, quanto nas minhas soft skills, que foram desenvolvidas durante o processo da competição. Então, todo esse acompanhamento, justamente como o Esdra falou, com as psicólogas do IEL, com a equipe de Senai que está lá para ajudar a gente, com a equipe da Olimpíada, todas elas desenvolvem toda aquela parte que a gente considera de autocontrole, de liderança pessoal, sem contar a habilidade técnica, né? Querendo ou não, eu entrei numa área que eu não sabia nada, né? Que querendo ou não, o básico para mim já era algo muito avançado. E hoje em dia, pelo menos 90% de todo o conhecimento da área, eu digo que eu já posso ter absorvido em algum momento, eu já captei. E esses outros 10% realmente são coisas que vão se atualizando no mercado, são coisas que a pessoa vai recebendo. A Olimpíada, ela tem uma infraestrutura muito grande para as pessoas que divergem muito de qualquer outro ambiente de trabalho que você vai encontrar por aí. Todo dia você recebe informação nova, todo dia você tem que aprender a lidar com coisas novas, e isso, querendo ou não, cria uma casca na sua mente que lhe torna um profissional muito mais capacitado do que o que você pode encontrar por aí. Então, a Olimpíada, ela tem dessas, de lhe capacitar muito bem, tanto tecnicamente quanto pessoalmente. Você fica muito mais blindado mentalmente para qualquer tipo de coisa. Então, em relação à ansiedade, ele ajuda a controlar com esse tipo de coisa, problemas pessoais, problemas interpessoais, você e seus colegas de equipe, você e a sua própria equipe da Olimpíada, você tem que saber lidar muito bem com isso. Então existe todo um apoio aí, proporcionado pelo Senai, pelo IEL, que não se limita apenas à questão técnica. Sim, com Né? certeza. Isso, também as questões aí psicológicas são fundamentais nesse processo. Fundamentais. Exatamente. Ok. Para finalizar, né, quais são as dicas que vocês poderiam dar para os estudantes, né, do SESI, do Senai, porque os alunos do SESI também podem participar, né, aí como competidores. Quais são as dicas que vocês poderiam dar para os alunos aí que estão se inscrevendo ou pretendem participar do processo seletivo? Bom, como o processo seletivo acabou de terminar, né? No caso, os novos competidores já começaram, mas é sempre ficar de olho nas redes sociais do Senai, que todas as vezes que tiver algum, tanto evento dessa edição ou para as próximas, vai ser divulgado lá. E aí vai ter o edital, tudo certinho. Lembra de ler o edital, né? Porque às vezes o aluno não lê o edital, vai ficar com dúvidas ou até não consegue concluir a inscrição por conta disso. Mas se ele ficar de olho nas redes sociais do Senai, ele vai estar por dentro de tudo. Minha dica, meio que mais como prioritária, é você tentar se destacar na sua área. Porque às vezes acaba que o aluno, às vezes ele está de fora, por meio das redes sociais do Senai, ele acaba que ele não está muito por dentro, não está muito interagindo, porém, pelo próprio acaso, ele pode acabar sendo convidado para participar do projeto. Pode ser que o projeto ele esteja acabando de começar, um novo processo seletivo para a entrada de novos competidores, o aluno não esteja sabendo, mas seja uma oportunidade muito boa para ele, ele se enquadre nisso. Então, um aluno que vai bem na sala de aula, um aluno que o professor entende que ele trabalha com respeito, ele trabalha bem, ele sabe dignificar o que ele faz, ele automaticamente já é uma peça a ser cotada para a Olimpíada, por mais que ele não esteja nem sabendo do projeto, mas o professor ele vê potencial no aluno, ele pode sim fazer o convite para o próprio aluno fazer parte do projeto e entrar. Então, às vezes, por mais que o aluno não esteja 100% antenado, mas só do fato dele estar se empenhando e estar por dentro de tudo que está acontecendo e se abrir para oportunidades, às vezes já é o suficiente para ele poder fazer parte de um projeto desses. Ok, então dicas aí valiosas que vocês trouxeram aí para os futuros competidores, Isso. né, tanto do SESI como o IE, como o Senai, não é isso, que podem se inscrever e participar do projeto. E tenho a certeza que vocês são uma experiência aí viva, né, a prova disso, que há todo o suporte necessário para o aluno competidor. Isso. Com Né, certeza. proporcionado aí pelo Senai, né, pelo SESI, né, pelo IEL e assim por diante. Então gostaria de agradecer a participação de Esdra e de Pedro, né, no nosso podcast, e a gente está finalizando por hoje. Tchau, Muito tchau. obrigado. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau.